Olá pessoal, nos vídeos anteriores nós vimos que nós podemos criar um analisador sintático descendente que vai fazer a geração da árvore sintática para verificar se a ordem dos tokens está correta ou não, sem a necessidade de nenhuma recursão ou de nenhum retrocesso no processo de construção dessa árvore. Esse tipo de analisador ele é conhecido como um analisador sintático descendente preditivo, e para que nós possamos implementá-lo, nós devemos usar uma gramática do tipo LL1, que é uma gramática com algumas restrições que nós já vimos anteriormente, e esse 1 indica que nós sempre analisamos qual é o próximo símbolo da cadeia de entrada a ser processado para selecionar ou para escolher a derivação correta, a produção correta para ser utilizada naquele momento de forma a evitar os retrocessos. Nós vimos também nos vídeos que esse processo de escolha ele é orientado por uma tabela de análise, que armazena em cada linha um símbolo não terminal da gramática, em cada coluna um símbolo terminal dessa mesma gramática, e aí nas células que representam o cruzamento de linhas por colunas, ele armazena qual é a produção que eu devo usar quando no topo da pilha estiver um determinado não terminal e o próximo símbolo a ser analisado é um determinado terminal. O que falta nós vermos agora é como nós criamos esta tabela, ou seja, como aquela tabela que nós usamos nos exemplos dos vídeos anteriores foram criadas. E esse é o objetivo da aula de hoje. Nós vamos compreender como se dá o processo de construção dos conjuntos first e follow. O que são esses conjuntos? São conjuntos de símbolos terminais e símbolos não terminais que vão nos orientar no processo ou que vão servir de base para a construção da nossa tabela de análise. Aqui, para nós iniciarmos, vamos relembrar a gramática que nós usamos nos vídeos anteriores. Ela é uma gramática LL1, ou seja, não tem ambiguidade, não tem recursividade à esquerda, é fatorada à esquerda. Nessa gramática nós temos como símbolos terminais a adição, a multiplicação, o identificador e abre e fecha parênteses. E aí alguns não terminais que nós usamos para definir as regras e também a precedência dos operadores. Nós vimos já nos vídeos anteriores que esta gramática é representada por esta tabela aqui, ou seja, quando eu tenho um não terminal E no topo da pilha e eu tenho um ID a ser processado, eu devo substituir, fazer a derivação por esta regra. E é derivado por T e'. Da mesma forma que no abre parênteses, as células em branco da tabela representam entradas de erro. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um não terminal E no topo da pilha e um asterisco ou uma soma como próximo caractere na entrada, quer dizer que o nosso programa está errado. E agora, o nosso objetivo então da aula de hoje é entender como essa tabela aqui foi gerada. Bom, essa tabela ela é gerada a partir dos conjuntos first e dos conjuntos follow, ou conjunto de primeiro e conjunto de sequência dos nossos símbolos. Um conjunto first é um conjunto que vai indicar quais são os símbolos terminais, percebam bem, estamos falando de símbolos terminais, que podem iniciar as cadeias derivadas a partir de um símbolo não terminal. Ou seja, eu tenho um não terminal x qualquer, qual é o primeiro símbolo terminal que pode aparecer nas derivações deste símbolo x? Como é que são as regras para nós criarmos o conjunto first? A primeira e a mais básica de todas. Se o x é um símbolo terminal, o first dele é ele mesmo, ou seja, quem começa a derivação de um terminal id é o símbolo id. Agora, quando o x é um símbolo não terminal, aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais, não complicadas, mas a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Se o x é um não terminal e existe uma regra do tipo x é derivado por y1, y2 e aí vários elementos na nossa produção, então nós vamos acrescentar um símbolo a qualquer ao first de x, desde que o a esteja no first de y1. Vamos perceber, isso é meio óbvio. Se o y1 é o primeiro símbolo da derivação de x, e um elemento a qualquer
começa o y1, então automaticamente na hora que nós construirmos a árvore, esse símbolo A vai ser o primeiro símbolo terminal da derivação de x. Dando sequência, se o x é um não terminal e nós temos uma regra semelhante à anterior, se a cadeia vazia, se o epsilon estiver no first do y1, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso começar o x por alguns elementos que estão no y1, mas como o epsilon pode estar ali, quer dizer o y1 é vazio. Então, na verdade, o x vai começar por quem? O x vai começar pelo elemento que iniciaria o y2, ou seja, o first do y2. Então, se o epsilon aparece no first do y1, aqui no first do x, além dos elementos que estavam no first do y1, nós vamos adicionar os elementos que estão no first do y2. E assim sucessivamente. Se o epsilon tiver no first do y1 e no first do y2, quer dizer que os dois podem ser vazios, e aí eu vou acrescentar também o first do y3. E assim até o final da minha produção. E aí, para finalizar, se o x, se nós temos uma produção semelhante a essa, e o epsilon estiver no first de todos os y's, do y1, y2, y3 até o yk, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o epsilon vai fazer parte do first do x também. Aqui eu até vou voltar para deixar um pouquinho mais claro. Vamos imaginar uma situação. O epsilon está no first do y1. Então, o que eu vou adicionar no x? Todo o first do y1 menos o epsilon. O epsilon não entra. Aí eu vou adicionar o first do y2 também. Caso esteja o epsilon aqui no y2, eu adiciono todos eles menos o epsilon. Então eu só vou adicionar o epsilon no first do x se ele aparecer em todos os firsts de todos os elementos. Ou seja, o x só pode começar com o epsilon ali se todas as suas derivações contiverem esse epsilon. E aí, a última regra, que é bem simples também, se existe uma produção x deriva epsilon, e aí automaticamente o epsilon vai para o first do x. Vamos olhar aqui um pequeno exemplo agora. Qual é o first do e? Bom, o first do e é o first do t, porque a gente viu lá por aquela regra, se eu tenho uma produção onde eu tenho aqui um x que começa com y, o first do y vai para o first do e. Só que eu não tenho o first do t, então ainda não consigo resolver isso aqui. Então, deixamos quietinho o first do e. O first do e'. O first do e' é a soma, porque é um símbolo terminal, e o epsilon. Então, percebam que já está aqui embaixo. O first do e' é o mais e o epsilon. Fechou. O first do t vai ser o first do f. Bom, mas eu não sei qual é o first do f, então vou deixar quieto por enquanto. O first do t' é a multiplicação e o epsilon. Então está aqui o first do t'. Agora sim, eu vou chegar no first do f. O first do f é o id ou o abre parênteses, que é o primeiro símbolo dessa parte da produção. Então, eu já sei que o first do f é o id e o abre parênteses. Bom, como a gente viu antes, o first do t é igual ao first do f. Então, o first do t é igual ao first do f, id abre parênteses. E o first do e é igual ao first do t, ou seja, o first do e é igual ao first do t, que é o id e o abre parênteses. Assim, nós já criamos todos os conjuntos first da gramática que nós estamos usando aqui. Agora vamos ver o conjunto follow, porque nós precisamos dos dois para montarmos a tabela. O follow ele é um conjunto de símbolos que vai indicar, ou um conjunto de elementos, que vai indicar quais são os símbolos que vão aparecer após, ou seja, vão aparecer à direita da derivação de um não terminal. Então percebam, não é o que vai começar a derivação dele, é o primeiro símbolo que vai aparecer após a derivação dele. Se a gente pensar em árvore, o first ele nos dá a ideia de quem é o primeiro filho do elemento. O follow nos dá a ideia de quem é o próximo irmão do elemento, ou seja, ele não está no mesmo ramo da árvore, ele está do lado. Para nós criarmos o follow, nós temos algumas regrinhas aqui.
Se o S é o símbolo de partida da gramática, ou seja, nós vamos ter uma regra que vai ser aplicada só no símbolo de partida, e o cifrão representa o marcador de fim da entrada, ou seja, o último elemento da lista de tokens para dizer que a lista acabou, então nós vamos acrescentar o cifrão no follow do elemento S, ou seja, no follow do elemento de partida, do símbolo de partida da gramática. Sempre que nós tivermos uma produção do tipo, temos um símbolo A que é derivado por um alfa, não importa o que é esse alfa, por um B aqui no meio e depois um beta, que não importa o que venha a ser esse beta depois. Sendo esse B um não terminal, ou seja, sempre que eu tenho um não terminal no meio da produção, eu vou colocar todos os símbolos do first do beta, exceto o epsilon, no follow do B. Isso quer dizer o quê? Qual é a ideia que eu passei para vocês de follow? De irmão. Então, o beta é o irmão do B. Quem é que vai vir logo depois do B? O primeiro elemento do beta. Ou seja, quem está no first do beta vai fazer parte do follow do B. E, pegando ainda dentro dessa ideia, quando eu tenho uma regra em que o símbolo não terminal é o último da nossa regra, ou seja, não tem nada depois, então quem vai ser o follow dele? Ou se eu tenho um símbolo B seguido por um beta, mas no first do beta tem o epsilon. Se tem o epsilon, quer dizer que aqui pode ser vazio, e aí eu vou ficar na mesma situação dessa regra. Quando isso acontecer, eu vou fazer o quê? Nós vamos pegar o follow do A e colocar como follow do B. Percebam que, nesse caso, como não vem nada depois, simplesmente pegamos o follow do A e colocamos como follow do B. Neste caso, nós vamos ter duas situações, porque essa regra ela se encaixa aqui em cima, ou seja, o follow do B pode ser o first do beta, mas caso o first do beta tenha o epsilon, além dos outros símbolos que já estavam no first do beta, eu vou incluir o follow do A também. Vamos dar uma olhadinha num exemplo aqui. Bom, agora eu não vou olhar o começo da gramática aqui, eu vou olhar os elementos aqui no meio. Bom, eu tenho o follow do E'. Quem é o follow do E'? Pela segunda regra, o follow do E' é o follow do E. Quem é o follow do E? Eu pulei a primeira regra. Qual era a primeira regra? A primeira regra é adicionar o cifrão no follow do símbolo de partida. Então, por enquanto, nós temos aqui no follow do E o nosso cifrão. Aí nós já vimos que o follow do E' vai ser igual ao follow do E, porque ele aparece no fim da regra. Então, o follow do E' é igual ao follow do E. E aí está aqui o nosso cifrão. Onde mais o E aparece aqui na nossa gramática, ou o E'? Aparece aqui embaixo, Então, aqui é aquela regra mais básica, em que nós temos um não terminal no meio e temos alguma coisa na sequência. Então, este fecha parênteses, ele faz parte do follow do E. Porque o E pode ser seguido por quem? Por um fecha parênteses ou pela cadeia vazia, pelo fim de cadeia, pelo fato dele ser o símbolo de partida. Como o fecha parênteses e o cifrão estão no follow do E, nós já vimos pela primeira regra que o follow do E' é igual ao do E, então o follow do E' vai ter estes dois símbolos aqui. Bom, agora vamos ver o T. Quem é que vai estar no follow do T? Percebam que depois do T nós temos E'. Então quem vai estar no follow do T é o first do E'. Vamos voltar um pouquinho. Quem é o first do E'? É o mais e o epsilon. Então, nós vamos adicionar aqui no follow do T o mais. Lembrando que a gente adiciona os símbolos que estão no mais, entretanto, sem adicionar o epsilon. Então, por aquela regra de que o T está aqui no meio, o first do que vem depois é o follow dele, nós já adicionamos o mais aqui. Agora vamos pensar o porquê que surgiram estes dois símbolos aqui. Lembram daquela regra que, neste caso, o first do E' pode ter epsilon. Se o first do E' pode ter epsilon, então eu vou agregar, é como se eu não tivesse nada aqui, eu vou trazer o follow do E' para o T. Por isso que nós pegamos o follow do E' e trouxemos para o T, como está aqui.
Agora vamos ver o follow do T'. Bom, o follow do T', ele aparece na última produção, então o follow do T' ele é igual ao follow do T. Por isso que nós copiamos todos esses elementos do follow do T para o follow do T'. Agora vamos ver o F. O que pode vir depois do F? Bom, depois do F pode vir um T'. Nós vimos, vamos retornar aqui para relembrar, ó, que no first do T' aparece o epsilon. Se no first do T' aparece um epsilon, quer dizer que é como se isso aqui não existisse, então eu vou pegar todo o nosso follow do T', desculpem, e vamos trazer para o follow do F. E aí nós copiamos estes 3 símbolos do follow do T' e eles apareceram aqui. Agora, e essa multiplicação, por que ela está aqui? Porque depois do F, certo? Quem é que vem? T'. Então, tudo que estiver no first do T' vai aparecer no follow do F. Vamos voltar aqui. First do T', asterisco e o epsilon. Daí o epsilon não entra, por isso que o asterisco entrou aqui. Quando a gente vê um primeiro exemplo, às vezes parece um pouco confuso essa questão de first e follow. Mas além dessas regras que eu passei, é importante que vocês usem o raciocínio lógico. First o que é? É tudo que pode começar a derivação de um terminal, de um não terminal. Follow o que é? É tudo que pode aparecer depois que eu termino a derivação de um não terminal. E aí a gente aplicando aquelas regras e usando essa lógica para ver se nós não esquecemos de nada, nós conseguimos montar os conjuntos first e follow de uma gramática. Mas por que nós criamos isso? Para chegar na tabela, os conjuntos first e follow por si, eles não vão ser aplicados na implementação do compilador. Como nós vimos, a tabela ela vai relacionar os não terminais nas linhas com os terminais nas colunas. O que nós vamos colocar em cada uma dessas linhas aí, ó, em cada uma dessas células da tabela? Para cada terminal x, certo? Que tiver no first do elemento A, ou seja, eu tenho uma derivação A, pode ser derivado por qualquer coisa. Para tudo que eu tiver o x, um elemento x qualquer, como símbolo terminal desse first de A, lá na linha correspondente ao não terminal A, ao terminal x, nós vamos acrescentar aquela produção. Vamos ver ali no exemplo, depois a gente volta para ver a segunda regra. O que a gente está querendo dizer ali? Ó? Eu tenho uma regra, que está aqui a primeira, e deriva T'. Essa é a nossa gramática e aqui a tabela resultante que nós já usamos. Como que nós vamos chegar até lá? Bom, nós vamos pegar aqui, ó, quem é o first do T. Nós sabemos que o first do T é id e abre parênteses. Isso quer dizer o quê? Na linha correspondente ao não terminal e, na linha correspondente na coluna correspondente ao terminal ID, certo? Eu vou colocar esta regra aqui. Então, percebam, na linha do E, coluna do ID, eu coloquei a regra do ET'. Na linha do E, coluna do abre parênteses, eu coloquei aquela regra do ET'. Onde mais eu coloco essa regra? Só ali. Por que só ali? Porque são os únicos 2 símbolos do nosso conjunto first do elemento T. Agora aqui nessa segunda regra, bom, como ela começa com um símbolo terminal, lembrem quem é o first de um terminal? É ele mesmo. Então nós vamos usar esta regra, E' mais T', aqui na coluna do mais. Então na linha do E', na coluna do mais, nós vamos colocar aquela regra. Percebam que ela só aparece aqui. Agora nós vamos para a terceira regra. T deriva ft. Quem é o first do f? O first do f é id e abre parênteses. Isso quer dizer o quê? Na linha do t, na coluna do id, a gente coloca essa regra. Na linha do t, na coluna do abre parênteses, a gente coloca esta regra também. E só nessas duas, porque são os únicos 2 símbolos que estão aqui. O T' começa com um símbolo terminal, ou seja, o first dele é a multiplicação. E aí, na linha correspondente ao T', nós vamos colocar a regra que deriva aquele T' por f, por multiplicação
F'. Para finalizar, o F, ó, nós temos dois símbolos terminais. Então, na linha do F, ele vai ter que aparecer nas duas colunas, no ID e no abre parênteses. Só que agora aqui ó, eu tenho duas derivações diferentes. F deriva ID ou F deriva abre parênteses e fecha parênteses. Então, na linha do F, coluna ID, a gente vai dizer que o F vira um ID. Na linha do F, abre parênteses, nós vamos dizer que o F vira abre parênteses e fecha parênteses. Usamos esta segunda regra. Percebam que só ao aplicar esta regrinha aqui, nós já preenchemos quase toda a nossa tabela. O que está faltando aqui? Estão faltando esses símbolos que derivam por epsilon. Esses três aqui, ó, toda a coluna do ID, toda a coluna do abre parênteses está correta, está concluída, e o mais e a multiplicação também. Agora vamos entender de onde surgiram esses épsilons aqui. Esses épsilons, eles vêm dessa segunda regra. Ó. Se o épsilon pertence ao first de um elemento, no caso aqui da nossa produção, né? Ou seja, se eu posso começar a produção com o epsilon. Então, nós vamos incluir esta produção também, certo? Lá na tabela, na mesma linha do elemento A, só que numa coluna Y, num outro terminal que pertença ao follow de A. Vamos olhar aqui que é mais simples de nós entendermos. Bom, o nosso epsilon, o epsilon pertence a qual conjunto first? Ele pertence ao conjunto do first e'. Muito bem. Então percebam que nós vamos ter que adicionar aqui na linha do e', certo? Uma derivação nos elementos que estão no follow do e'. É isso que a regra está dizendo. Se o epsilon aparece no first de um elemento, eu devo acionar a regra lá nas colunas correspondentes aos elementos que estão no follow. Muito bem, quem está no follow? O fecha parênteses e o cifrão. Então, vamos olhar aqui, ó. Na linha do e', no fecha parênteses e no cifrão, nós vamos aplicar essa segunda produção que o e' pode virar epsilon. Da mesma forma, aqui na linha do t', quem que está no first do t'? Tem epsilon, então vou ter que adicionar alguma coisa. Quem que está no follow desse t'? O mais, o fecha parênteses e o cifrão. Então, na linha do t', na coluna do mais, na coluna do fecha parênteses e na coluna do cifrão, nós vamos adicionar essa segunda produção que o t' vira epsilon. E assim nós conseguimos aplicar as duas regras e montamos esta tabela aqui, que como nós vimos já nos ajudou a fazer a análise sintática usando um algoritmo descendente preditivo. Para finalizar, lembrando, todos os símbolos que ficaram em brancos, ou seja, não foram preenchidos por nenhuma dessas duas regras, quer dizer que são as situações de erro. E assim, nós fechamos esse vídeo de hoje e aqui eu deixo as seções dos livros da bibliografia básica que explicam com maiores detalhes o processo de criação desses conjuntos e das tabelas. Na próxima aula nós vamos iniciar a análise sintática ascendente. Até mais, pessoal!